temos Jesus ao nosso favor. Nós temos o Espírito Santo de Deus ao nosso favor. Já poderia acabar o culto, sim ou não? Hein? Já a vitória já foi dada na cruz. Então, irmão, que nós podemos encarar o mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas todas, os principados e potestades. Basta nós termos ciência, discernimento do mundo espiritual para tomarmos posse. Repete comigo aí, o mundo espiritual, todo mundo, por favor. De novo, o mundo espiritual é real. Não é uma historinha da Chapeuzinho Vermelho. Parece brincadeira, mas tem pessoas, crentes, que levam o mundo espiritual como uma historinha do Chapeuzinho Vermelho. E quando nós temos que ganhar nas atmosferas espirituais para depois nós termos resultados nas atmosferas terrestres. Só que nós queremos levar tudo o quê? No braço, na nossa força, no nosso entendimento, aonde nós simplesmente pecamos, porque nós não somos fortes. Culto na sua vida. Eu quero que o culto de Deus seja o culto da sua vida. Aonde foi já aquele cabelinho lá do gelzinho lá atrás, lá não sei nem o nome daquele camarada, não precisa saber. Eu comecei a olhar as coisas no mundo espiritual para depois no carnal. Porque tudo que acontece aqui é reflexo lá de cima, gente. Como que nós identificamos? Eu vou bem devagarzinho para todo mundo pegar. Vamos do início. Quando alguém entra numa igreja, Ministério Palavra e Vida, ou outra denominação religiosa, todo mundo aqui estava cantando o quê? Junto com o Léo. Se você for em outra igreja, você vai também cantar com outra pessoa, você vai saber os cultos, você vai saber os louvores, às vezes o pessoa do louvor puxa primeiro tom, você, opa, é esse louvor aí, que a igreja costuma puxar esse louvor. Então você já começa a associar a sua pessoa ao ministério. Está dando para pegar? Vamos lá, bem devagarzinho para a gente entender. Palavras ditas para o pastor sequentemente que nós gravamos. Quer ver um exemplo? Nem o mal, o quê? Uma coisa gravada. Esse é o problema. Porque nós começamos a ir no culto, dia após dia, nós começamos a botar louvores decorados, versículos decorados, sim ou não? Só que isso não tem que ser decorado, isso tem que vir de dentro do coração. O Salmo 91, se você simplesmente citar ele por decorar, não surge efeito nenhum. Mas se você começar a pronunciá-lo, o Salmo 91, pelo poder do efeito que a palavra de Deus pode fazer, aí ele começa a dar efeito na sua vida. Então o problema é que muitas pessoas tratam o culto a Deus como uma coisa natural. Aí que é o problema, o perigoso está aí. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, em tratar um culto espiritual, que nós temos que tratá-lo no espiritual como uma coisa normal. É uma atmosfera de milagre. É uma atmosfera que muda a sua vida. Esse louvor que Léo cantou agora aqui, pode definitivamente mudar a minha e a sua vida. Definitivamente. Aprendo qual é o ensino, amém? Mas se você abrir em Provérbios, capítulo 2, Provérbios, vai ser projetado aqui, amém? Provérbios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 6. Se tiver, não tem problema não. Acompanhando, amém? Olha lá, está projetado. Quem quiser ver. Meu filho, por 2. Se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para discernimento, amém? No 3. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como busca um tesouro escondido, então você é culto.
que eu estou querendo dizer com isso, gente? Talvez nós entramos no culto com tantos problemas na cabeça, sim ou não? Com tanto pepino para resolver, que nós entramos no culto para resolver problemas e queremos que Deus assine uma nota promissória. Deus, resolve isso aqui para mim. Eu já fiz isso. Já fiz muitas vezes isso. Deus, estou com isso aqui para resolver um pepinão. Como é que eu faço? Só que a palavra de Deus, para nós entendermos o mundo espiritual, o que eu disse aqui, que o Léo começou a cantar aqui, ele agitou o mundo espiritual, nós vamos ver para frente, nós clamarmos por sabedoria e discernimento, ele te dá. Aí você vai começar a entender a atmosfera espiritual que acontece no culto. Por isso que muita gente vem de domingo após domingo, domingo após domingo, e a bola da sinuca nunca sai do meio. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Não sai do lugar. É porque nós queremos tratar o espiritual como se fosse natural. Ah, evangelista, eu tenho que sentir um vento na minha orelha. Pode ser o ar-condicionado, querido. Eu tenho que sentir um calor para Deus falar comigo. Eu tenho que sentir um arrepio. Irmão, Deus é muito maior do que isso. Deus te cura no silêncio. Quando você vê, curou. Deus te liberta, Deus está abrindo portas, talvez agora, numa palavra dessa simples, abrindo portas que você nem imagina que está sendo aberta agora. Só temos que o quê? Entender primeiro o espiritual, gente. Nós vamos ver para frente ali como que o espiritual é vivo. Como que o espiritual ele ataca dia após dia o cristão, e tantos cristãos sofrem. Oséias 4,6, quem sabe? Meu povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. E glória a Deus que vocês estão numa igreja que transborda conhecimento de Deus por cada um de vocês. Não são palavras jogadas ao vento, são palavras puras de Deus. E creio que cada um que prega aqui em cima tem a pura palavra do Senhor para cada um de nós. Então nós temos que ser maduros. O pastor Sérgio fala muito aqui. Nós temos que começar a comer uma feijoada da boa. Sem rabo de porco, não gosto disso não. Está entendendo? Hein? Mas nós temos que começar a parar de comer leitinho, beber leitinho. Nós somos maduros, nós temos o quê? A mente de Cristo. Agora olha só. Se nós começarmos a entender, tentarmos entender a palavra de Deus com o nosso raciocínio, Paulo vai dizer que isso é loucura. Ei, você está ficando doido? É loucura em nós entender as coisas do alto com o nosso raciocínio. É impossível nós entendermos as coisas do alto com o nosso raciocínio. Como você explica uma gravidez virginal de Maria? Como você explica a ressurreição de uma pessoa que ficou 4 dias dentro de um túmulo? A do próprio Jesus Cristo, como? Não se explica no mundo natural. Se explica no mundo espiritual. Amém? Está dando para entender aqui? Vai melhorar. Olha só. 1 Coríntios, do capítulo 2, bem devagar, para a gente não perder, para a gente chegar aonde Deus quer falar conosco. Amém? Isso é só a introdução. 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do 9 ao 16. Prometo que os próximos versículos vão ser mais curtinhos. É só para introduzir para os irmãos, Deus tentar levar vocês aonde quer que seja. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, do 9 ao 16. Capítulo 2. Vocês estão aí, gente? Glória a Deus. Não deixa o diabo roubar isso de você não, isso aqui é vitória, hein? Olha só. Olha que nós tentamos de fazer e que Paulo orienta a gente não fazer. Olha só. Todavia, como está? Olho nenhum, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Deus aqui, gente? Para de tentar entender o que Deus quer para você. Ah, eu quero um emprego. Meu irmão, Deus dá muito mais do que nós pedimos ou mais que pedimos ou pensamos. Ou seja, o que você pensa, por maior que seja, é menor do que Deus tem para você. Próximo. Mas
Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser... Pode botar Albert Einstein, pode botar qualquer um aqui em cima, juntar todos os pensamentos de inteligência humana, não vai chegar nem no solo. Ou seja, Deus está falando para você, para de tentar entender a minha mente, para de tentar entender o que eu tenho para você, para de questionar dia após dia o que eu tenho para você. Paulo diz o quê? Em tudo dai. Amém? 12. Nós, Ministério Palavra e Vida, porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. No 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que os são espirituais. 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e discernidas espiritualmente. No 15. Mas, vocês aí, ó, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de... Não tem aquela irmãzinha ou irmãozinho que você acaba o culto, você chega assim, irmã, você fica todo feliz, você prega a palavra, você vai, né, irmão, gostou do culto? E aí, irmã, o que você achou do culto? Foi bênção. Não sabe o que foi pronunciado no culto, não levou, para ela é mais uma palestra, para ela é um coach. Ver o quê? Ver o louvor entoando ao nome do Senhor, ver Deus descendo sobre o templo, e ver o Espírito derramando sobre a vida de cada um de vocês. Tem diferença de culto ou não tem? Ah, mas hoje a pregação foi... Irmão, quem prega é o Espírito Santo. Então, se está aqui pregando ao nome de Deus, Espírito de Deus, a palavra que você ouve é uma oportunidade de mudança de vida. Todo culto tem três complementos. Primeiro, cântico. Segundo, orações. E terceiro, ofertas. A palavra diz que o quê? Que o louvor sobe ao trono. A palavra de Deus diz que o quê? Que a oferta sobe ao trono. E as orações sobem ao trono. Usado em meio dos louvores. Infelizmente tem gente que acha que o culto é simplesmente, não sei como é que se chama isso aí, coisa da... Quando eles começam a cantar, começam a louvar a Deus, sabe o que acontece? Olha só. Sobre Eliseu, quando um profeta queria, para quê? Para a palavra que Deus tinha que falar. Quando o grupo de louvor aqui, o Jonathan, o Léo, todo mundo do grupo de louvor começou a louvar a Deus, a palavra de vocês, gente, quando começou a primeira nota, Deus já estava sobre o altar. Assim, ó, esperando para poder o quê? Curar. Esperando para poder libertar, esperando para... Eu estou fazendo aqui o que os pregadores fazem, simplesmente, o que o Senhor agora, o que é que eu quero? Porque Deus já se apresentou. Quando nós entramos aqui para pregar, o que acontece? Deus, eis-me aqui, o Senhor quer falar o que com o seu povo? Me abençoa para falar com o seu povo. Só que o grupo de louvor já chamou a presença de Deus. O grupo de louvor fez, sabe o que? Ele já provocou o mundo espiritual, e como se fosse assim, ó, Senhor, leva a palavra para os seus filhos. Aí Deus se apresenta. Aí vem o pregador, é de cima para o altar, do altar para vocês.
Por isso que o preço de quem paga, o preço de quem louva, o preço de quem prega é muito alto. O preço que serve a Deus suga. Para quê? Porque cada um de vocês tem vitória lá na frente. E dá toda a honra e toda a glória a Jesus, amém? Nenhum pregador. Toda a honra e toda a glória a Deus. Voltando para cá. Quem mora em apartamento aqui? Quer ver? Olha só, quando você chegar na sua casa, quem mora em apartamento, pega um cabo de vassoura, jeitoso, vai na laje e dá umas 4 catucadas. Mas dá mesmo. O que vai acontecer? Hã? O camarada vai pegar lá um negócio lá e vai dar o quê? Para baixo. Vai, é ou não é? Minha mãe, quando o cara lá botava o radinho de madrugada lá, a gente tinha o cabo de vassoura na laje e ele mandava para cima, ele para baixo. O que é isso? Quando nós oramos ao Senhor com o entendimento espiritual que nós estamos aprendendo aqui, oramos, ofertamos e louvamos a Deus, nós simplesmente estamos batendo com um cabo de vassoura lá no céu. Alex, você é doido, hein? Estou dando uma introdução, amém? Nós estamos, para quê? É a terra provocando o céu. E quando nós provocamos o céu, acontece o quê? Hã? Deus responde. Outra catucada para baixo. Tipo assim, e veio a palavra do... Quem já viu isso na Bíblia? Jeremias, Ezequiel, N versículos. E veio a palavra do Senhor a, e veio a palavra do Senhor a, e veio a palavra do Senhor a. Vê antes, todas elas têm uma oração. Ah, Deus não é assim não, gente. Vou mandar uma palavra para nossa irmã ali. Toma aí. Não é assim, por quê? Porque ela orou. Para a irmã Sebastiana. Nossa, veio uma palavra de Deus no meu coração. Por quê? Porque ela orou. Por que Deus me deu essa palavra? Preço, não é baixo não. E veio a palavra do Senhor. Por quê? Quantas catucadas de vassoura eu dei no teto de Deus para mim poder dar essa palavra aqui para vocês? Deus, o que o Senhor quer para o seu povo? Deus, o que o Senhor quer falar com o seu povo? Tum. Alex, é isso aqui, ó. Pum. E quantas catucadas Deus já deu para baixo para você? Sim ou não? Respondendo em orações. Está respondendo agora aqui. O que ele está falando para você? Ei, abençoado, eu não esqueci das suas catucadas no teto. Ei, abençoado, eu vou catucar para baixo, hein? E quando ele catucar para baixo, irmão, eu espero que você esteja com as vasilhas, bastante vasilha, igual a viúva, para encher suas panelas de azeite até o topo, meu irmão. Que Deus tem muito para dar para você. Prepare aí o balde, hein? Amém? Está dando para entender? Então entendemos que o mundo espiritual é vivo, entendemos que nós temos que clamar a Deus, gritar até a Deus, para nos dar discernimento, amém? Para entendermos o mundo espiritual. Pegou? E depois que nós entendermos isso, nós provocamos o espiritual. Só que o mundo espiritual é um lado só? Sim ou não? Eu estaria mentindo para você se eu falasse para você, quando você se manifesta no espiritual, só Deus responde. A Bíblia não ensina isso. Aí que está a guerra espiritual que eu quero falar com vocês. Quando nós chegamos nesse nível de aprender que nós temos que catucar o mundo espiritual, Deus se manifesta, sim ou não? Só que o diabo também. Alex, falando do diabo não. Irmão, é derrotado, é sujo, é mundo. Ei, como disse no início da palavra, que Deus é por nós, quem será contra nós? Se você entender isso aqui, nenhum mal te cederá, e nem praga alguma chegará na sua casa. Porque você tem conhecimento. Mas quando nós nos manifestamos no mundo espiritual, vai ter guerra. Sabe por que vai ter guerra? Porque você está começando a entender o caminho para a vitória. Ei, peraí, esse cara está começando a entender isso aí. Peraí. Quando o cara ali como diz o Cláudio Duarte, Zé Rosquinha, não entende nada, é igual jogador ruim. Quem joga bola aqui? Quem jogou bola aqui? Eu jogava bola. Naldo,
Quando tinha um cara ruim na pelada lá, marcava ele. A natureza marca, né, que a gente falava. A natureza marca. Agora, quando vinha um cara lá, 10 e faixa, falei, peraí, esse cara aí é complicado. Botava 2 e 3 em cima do cara. Que o cara ia fazer uma arruaça. É a mesma coisa no mundo espiritual, gente. Quando você começar a entender o mundo espiritual, meu filho, se prepara que vai vir burdoada. Jesus não disse que a vida ia ser fácil, disse. Mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. E se ele vencer o mundo, a vitória é sua. Mas, Alex, eu estou aqui para ensinar para você o que é verdade. Não é só dizer para você, o mundo espiritual, só Deus responde tudo. Não, você vai ter luta, vai ter batalha. Só que Deus não garantiu a vitória. Deus já nos deu a vitória na cruz. Nós temos que ser maduros para entender isso aqui. Amém? Alex, prova na Bíblia. Provo. Números 24, abrindo o livro de Números 24, do 15 ao 16. Agora, 8h30, eu tenho meia hora para fazer a pregação. Agora começa a pregação, amém? Quem tem batalha aqui, gente? Quem leva burdoada? Fala sério. Mais um I. Quem leva burdoada de pau quadrado? Fala aí. Vou te falar, é cada uma no meio do lombo do sujeito que o cara fica até meio andar de lado. É muita burdoada, irmão. Só que o que acontece? Nós estamos de pé, nós estamos aqui, não estamos? Então a vitória foi dada. Não tem rock balboa? Quanto mais o cara apanhava, mais o cara ficava de pé. É isso aí, gente. Nós estamos aqui para vencer dia após dia. Estamos aqui, todas as burdoadas que você tomou para trás, que você está aqui porque você venceu. E tomou de quê? De inspiração e de conhecimento para você encarar as próximas. Amém? Vamos lá. Números 24, do 15 ao 16. Então, pronunciou este seu oráculo, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente. Olha só. 16. 24, 16. Aquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Esse camarada aqui aprendeu a lição. Olha só, no 15, daquele cujos olhos veem claramente, e que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento do Altíssimo, e vê a visão de Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Uma salva de palmas para ele. Glória a Deus. Agora, quem era Balaão? Meu povo foi destruído porque faltou? Quem é Balaão? Vocês acham que só o lado bom vê com clareza o mundo espiritual Altíssimo? Vocês acham que só o lado bom vê as coisas com clareza do mundo espiritual, ou tem um lado ruim também? É para a gente pensar isso aqui. Balaão era um cara que tinha conhecimento de Deus, só que ele ficava em cima do muro. Olha só, ele não era 100%. O cara não tinha conhecimento, não tinha 100% de Deus, não seguia, tinha conhecimento mas não servia. Mas o cara tinha conhecimento, Alex. O diabo tem conhecimento da Bíblia? Olha só como que o mundo espiritual é vivo. E esse camarada aí, ele tinha conhecimento de Altíssimo, tinha ou não tinha? Tinha conhecimento de Deus, ouvia, enxergava com clareza. O que mais me entristece quando eu li essa palavra é que tem gente que conhece a Jesus, foi batizado por Jesus, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, vem aos cultos dia após dia, mas não consegue enxergar o culto com clareza. Professa o Senhor, só que não enxergam a verdadeira face de Jesus. Não conseguem enxergar o verdadeiro poder de Deus.
Esse que é o problema da igreja. Mas Alex, e agora? Eu vou botar você na história desse camarada aqui, 5 minutos para vocês entenderem qual é o contexto, para vocês verem como é grave, amém? Olha só, esse Balaão vai ser contratado por um rei chamado Balaque. Quem já ouviu falar nesse cara? Vai ser contratado por um rei chamado Balaque. Quem é esse rei? O povo de Israel, quando sai do Egito, ele vem percorrendo pelo deserto, amém? Chega a um determinado ponto, onde tem províncias de água, e o povo de Israel precisa beber, depois de passar perrengue no deserto, esse rei faz de tudo para não deixar esse povo de Deus beber água. E contrata quem? Balaão, para impedir. Mas Alex, vem cá, pensa comigo, se o cara era rei, ele tinha exército, muitos, mas ele vai contratar somente um homem? Sim, sabe por quê? Porque até Satanás, aqui está representando Satanás, gente, até Satanás sabe que o povo escolhido de Deus não tem como brigar no braço. Até Satanás sabe que o povo escolhido de Deus tem que ser brigado no espírito, e você quer levar tudo no braço. O diabo sabe que nós somos protegidos, nós somos redimidos pela palavra do Senhor, Deus está com a mão em cima de nós, e nós ainda tentamos levar a briga no braço. Se Davi fosse enfrentar Golias no braço, ia acontecer o que com o Davi, gente? Ia tomar uma bordoada, meu irmão. Só que o que acontece? O que Davi fez? Levou para o espírito. Quem tu és para afligir quem? O Deus de Israel. Olha como é que o cara olha só, inteligência de Davi. Ele jogou para a conta dele? Jogou para a conta do homem. Quem é esse circunciso para afrontar o Deus de Israel? Ele falou, quem é o circunciso para me enfrentar caniço de madeira? Falou isso? Porque ele jogou na conta de Deus. É isso quando alguém quiser tirar a sua fonte de água, depois de passar por um deserto, e você quer brigar com o cara na machadada. Quando você está passando pelo deserto com o povo de Israel, avançando em vitórias, como você vem avançando, chegou um problema, você tem que pedir ajuda a quem? A Deus dos exércitos. E você pode repetir igual o Davi fez. Quem é esse circunciso que eu falo? O problema que você está passando, a luta que você está passando. Quem é essa doença, esse problema financeiro, esse problema de família? Quem é você para enfrentar o Deus de Israel, quem eu sirvo? É isso que nós temos que entender. Nós temos que brigar no mundo espiritual e não no carnal. O lado maligno entendeu totalmente isso. Por quê? Porque ele entende que nós somos redimidos, nós somos protegidos por Deus. Deus não deixa que toque na menina dos olhos dele. Você é protegida, vocês são protegidos, vocês são ungidos por Deus. A vitória já foi dada. Então por isso que Deus, como diz aqui, como se fossem os pintinhos debaixo das asas da galinha, proteção. Amém? Vocês estão aí, gente? Está dormindo não, né? Olha só. Olha só o que Lucas 16:8 fala. Lucas capítulo 16, versículo 8. Olha só. Lucas 16, versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 8. Olha só, gente, para não falar que eu estou falando abobrinha, olha. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Olha isso aqui agora, olha só. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos. Olha só a ardilosidade do mundo espiritual do outro lado. Quem já escutou assim, que foi mesmo que ele disse? Quem já viu essa palavra? O que a serpente falou para Eva? Que foi mesmo que ele disse? Olha só a sutileza.
E a Eva caiu no pato. Adão também caiu, enfim. A palavra de Deus diz que os filhos do mundo são mais ardilosos, são mais astutos que nós, filhos da luz. Nós temos que tomar cuidado. Isso aqui, gente, para a gente é um ensinamento enorme. Nós temos que estar ligados 100% do que o mundo espiritual tem para nós. Agora, esse Balaão, ele vai tentar de tudo destruir o povo de Deus, amém? Como o diabo tentou destruir sua vida até agora? Como o diabo quer tentar destruir sua vida até agora? A sua família, o seu emprego, o seu trabalho, sua fonte de renda, tudo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai tentar de tudo para poder destruir vocês. Só que a palavra de Deus está aqui para nos confortar e nos orientar a ter vitória dia após dia. Agora olha só, vamos ver a primeira tentativa de Balaão, Números 23. Números 23, dos versículos 8 a 9. Números 23, dos versículos 8 a 9. Olha para mim. Balaão, o rei chega para Balaão e diz assim: olha, vai lá e tenta destruir esse povo aí, cara. Eu quero que você tente destruir isso aí. Não interessa, eu te contratei. Depois você pode ler lá o contexto todo. Você pega isso aí e tenta destruir esses caras. Arruma uma brecha, alguma coisa nele, alguma traição. Ele rouba, faz alguma coisa. É semelhante que nós escutamos aí, não é? Que ela, algum furo ela tem, algum vacilo ela tem. Acha. Olha só o que... Aí o cara vai, ele sobe no monte e começa a fazer o quê? Observar aquele povo. Olha a resposta de Balaão sobre mim e você, quando ele tenta achar a nossa vida. Olha só. Como posso amaldiçoar a quem Deus não? Está falando de mim e de você. Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Está falando de nós. Olha o 9. Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu avisto. Vejo um povo que vive separado e não considera como qualquer nação. Diabo, vai lá e vê a vida dele, vê a vida dela. Ei, ela é separada, ele é separado. Ei, não, ele não é uma pessoa normal. Ei, ela não é normal. Não dá para entrar. Ele é separado, ela é separada, eles têm a proteção de Deus. Olha só, a investida do diabo, sim ou não? Mas automaticamente você vê a proteção de... Ele é separado. Ele entendeu o culto de como que adora o Senhor. Isso é um ensinamento tremendo, gente. E o diabo faz o quê? Imagina a cara, eu queria estar lá e ver a cara da íngua do rei. O Balaão chegando para ele: rapaz, não dá não, hein? O negócio é duro, hein? Você imagina? E você acha que o diabo desiste? Você acredita que o cara mandou ele subir em outro monte de novo? Quantas investidas você já teve aí na sua vida? Você está entendendo agora quantas burdoadas você toma e por quê? Mas nenhuma delas foi até o final. Porque quando ele foi ameaçar a sua vida, ele falou: ops, não dá não, hein? O terreno lá é duro. Por quê? Porque ele vê a cruz na sua vida. Porque ele vê a cruz na sua vida. Ele não vê Sebastiano, ele não vê ninguém, nenhum de nós, não vê Jonathan, ele vê Cristo. Porque quando Jesus morreu no sangue, ele cobriu nossos pecados pelo sangue dele. Aí o terreno é duro, diabo. Amém? Mas o diabo não para de tentar azucrinar a mente do cristão, a verdade é essa, do cristão, amém? Verdadeiro cristão, azucrinar. E vai de novo na segunda tentativa. Vamos lá, Números 23, vamos lá. Números 23,
Vamos ler dos versículos 20 ao 23. Números 23, versículos 20 ao 23. Um pouquinho para frente. Cara chato, né? Toda hora fica empurrando o cara. Olha só. Quem está entendendo até aqui, gente? Está claro? Aí foi lá para tentar azucrinar. Olha o que Balaão volta para o rei e fala: recebi uma ordem para... Ele abençoou e não posso... Tipo assim, o Deus me abençoou, não tem como fazer nada não. Próximo. Nenhuma desgraça se vê em Jacó. Jacó somos... Nenhum sofrimento em Israel. Quem está ali? O Senhor, o seu Deus, está com... O brado de aclamação do rei está no meio... No 3, do 2. Deus os está trazendo do Egito. O Egito é o quê? Sofrimento. Está tirando você do sofrimento. Eles têm a força do boi. No 3. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Olha só isso, gente. Quebrou a cara de novo. Olha aqui que o cara chega para Balaque. Falei: ô rei, você não cansa não. Olha o que Deus tem feito com esse povo, cara. Eu estou subindo um monte, descendo um monte, subindo um monte, descendo um monte. Se eu estou embordoada, eu vejo um povo, você manda ver brecha, eu só vejo vitória. Eu tento ver se ela tem tropeço, eu só vejo vitória. Eu quero ver se ele traz esposa, o cara é fiel. Eu vejo se o cara está roubando, o cara está fazendo o cara crescer. Não tem brecha. Como é que eu vou agir com uns caras desse? Me arruma outro lugar aí para mim poder entrar na bordoada? Acabou assim ou não? O diabo desistiu? O cara não foi a terceira vez? Olha que cara chato, para você ver, gente. Tinha uma senhorinha de oração, que ela nunca falava mal de ninguém. É uma história, é uma analogia que eu estou fazendo aqui. Imagina aquela senhorinha de coque, sabe? Nunca falava mal de ninguém. Todo mundo que ia falar com ela tinha uma palavra boa para a pessoa. Olhava o lado bom da pessoa. Aí um veiaco da igreja falou assim: eu vou pegar essa senhora. Essa velha hoje vai... Chega, tudo bem? Eu posso perguntar sobre uma pessoa para a senhora? Pode, meu filho. Eu conheço? Falei: conheci, a senhora conhece. Mas eu acredito que a senhora não tem muito intimidade não, mas conheci, a senhora conhece. Quem é? O diabo. Ela pensou assim: o que a senhora acha do diabo? Sujeitinho, persistente, né? O que eu quero dizer com isso, gente? Se nós tivermos a persistência que o diabo tem para acabar com nós íamos, meu irmão, o evangelho de Deus ia ser... É que nós desistimos, talvez na primeira bordoada que nós tomamos, gente. Nós temos que fazer o quê? Entrar com tudo. A mesma força que o camarada tem, a palavra de Deus diz que o quê? Que o boi selvagem, é aquilo ali, meu irmão. Não é para dar uma cabeça na parede não, gente. Mas é para entrar com tudo, com força. Se o diabo vem com força, a gente tem que entrar de sola no peito do... Ué, gente. Tem irmã que eu converso aqui, talvez aqui, já está com ar de vitória, de derrota. Não, meu irmão, tem que entrar com vitória mesmo, para derrubar com tudo. Não é na nossa força, na força de... Amém. Agora, para ir para o tempo, olha só. Terceira vez. Números 24, 5 ou 7. O cara tentou a terceira vez, hein? Poxa, Alex, agora que eu estou entendendo por que tanta luta na minha vida. Agora também você está entendendo por que tanta vitória. Números 24, do 5 ao 7, olha só. Números 24, do 5 ao 7. Aí, o que Balaão vê do alto do monte? Vê o quê? Vê. Repete comigo aí, todo mundo aí para pegar. Tendas, pessoas, no meio do deserto. Acabou. Tem mais alguma coisa? Quando você vê o povo do Egito, não é isso? Era tenda, povo, deserto. A água já era um perrengue para conseguir, sim ou não?
Aí quando o diabo vai ver de novo a sua vida para tentar investir a terceira vez, sabe o que ele vê? Olha só o que ele vê, ó, na sua e na minha vida, olha. Quão belas são as suas, ó Jacó, isso é para você, hein, gente. As suas habitações, ó Israel. Próximo. Como vales estende-se como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. No 7. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas, o seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. O mundo natural de Balaão viu o quê? Terra, areia, tendas e pessoas. Mas quando ele começou a olhar o espiritual, a vitória que você tem na vida, rios transbordarão, vales a perderem de vista. O que eu estou falando para você? Se você está com problema de saúde, ó, vai sobrar. Se você está com problema financeiro, ó, vai sobrar. Se o seu filho está desviado, ele vai ser como Jacó, ele vai ser uma bênção. Isso é o que nós temos que tomar posse. O mundo pode ver, o diabo pode falar que a sua vida está destruída, mas no mundo espiritual, Deus vê isso aqui, ó. Deus vê vales e jardins no seu deserto. Deus está dando uma ótima notícia para você nessa noite, que você está olhando a palavra de Deus, está assumindo, entendeu o culto. Ei, já viu que ele começa? Os seus problemas é o quê? Só que vai ter luta, vai ter investida, mas se você estiver firmado na minha palavra, diz o Senhor, você vai ter rios transbordantes e panelas cheias de azeite. Amém? Agora, se você entendeu isso aí, você vai gerar ira. Números 24:10 para a gente caminhar para o fim, olha só. Números 24:10. Aí, volta Balaão para o rei e fala assim, olha só, os caras são podres de rico. Os caras têm água para dar e vender. Tem gado. Isso é sua vida, amém? A família é abençoada. Toma posse aí, irmão. A saúde do cara é abençoada. Família do cara é abençoada. Todo mundo está na igreja, todo mundo prega. Está convertendo um monte de gente. Para de apurrear o santo dos caras. Agora, olha só o que o rei fala. Satanás, olha só. Então acendeu-se a ira de... Fica brabo mesmo, irmão. Fica ou não fica, quando a gente entende a palavra de Deus? Contra Balaão, agora o negócio virou contra. E batendo as palmas das mãos, disse, eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você os abençoou. O tiro saiu pela culatra. Aqueles que creem em Jesus, o tiro saiu pela culatra. Bem feito, irmão. Bem feito para o diabo. Sim ou não, gente? Vai afrontar o Deus de Israel, como diz Davi, o meu e o seu Deus. Qual o problema que você tem, gente? Que eu não estou falando, não estou sendo... Mas o problema que você tem é que Deus não possa resolver diante de um Deus tão misericordioso desse, de um Deus tão grandioso desse. Para finalizar agora, eu finalizo. Se quiser vir um grupo de louvor, o grupo de louvor vai subir, você já sabe o que acontece no louvor, sim ou não? Vocês vão escutar música? Quando o Léo... Eis como Deus se apresenta aqui. A própria Shekinah de Deus está aqui. Agora, quem já viu a expressão maldição e bênção? Sim ou não? Deus vai transformar, mas você sabe a origem disso? É o que você aprendeu hoje. Sabia disso? Olha Neemias. Neemias 13:2. Neemias 13:2. Olha só, quem já escutou várias vezes, transformar a maldição em bênção? Quem já viu?
Da onde que saiu isso, Alex? Disso aqui, ó. De tudo que você aprendeu hoje, olha só. Lê comigo, gente, olha só. Pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, quem que não deu? O rei. Sim ou não? Gente, isso aqui é séculos depois, tá? Séculos depois da situação lá de Balaão. Olha o que Neemias escreve. Depois, pois eles, em vez de darem água, comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Séculos depois e milênios depois, que nós estamos aqui repetindo o mesmo versículo, está dizendo que Deus transforma a maldição em bênção. O que eu estou falando para isso para você? Que todas as investidas do diabo na sua vida vão se transformar em bênção. Tá? Por isso que Paulo fala, em tudo dai, porque o que você sofre hoje vai ser a sua vitória amanhã. O que você nem existe, eu vou falar uma palavra aqui, você não ri, não sei se existe, perrengueia, acho que não existe isso, perrengueia. Enfim, o que você passa de perrengue, nem sei se existe isso, mas o que você passa de perrengue na vida, é uma patente que você tem, é uma vitória que você vai contar para alguém. Mas Alex, isso é Antigo Testamento, ao diabo no ouvido do cara, isso tudo é Antigo Testamento, era lei, não é graça, mas Jesus é outra história, não é bem assim. Vamos lá ler Gálatas capítulo 3, versículos 13 ao 14, é para tirar qualquer dúvida. Gálatas 3, do 13 ao 14, a mesma visão que Balaão teve do povo de Israel, que é um povo vitorioso, que é um povo que transborda água, pastos, Paulo teve de mim e de você. Aonde? Cristo nos redimiu da onde? Maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14, para finalizar. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A mesma visão de Paulo, de Balaão, quando viu a sua vitória, Paulo viu a sua vitória quando Cristo foi pendurado na cruz. Ou seja, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é liberto, você é curado, você é abençoado, você é protegido, você é próspero, sua família é abençoada, sua família é próspera, seus filhos serão uma bênção e dará testemunho por séculos dos séculos em nome de Jesus. Amém? Entenderam? Palavra simples, porém não simplória. Aprendemos um pouquinho com Jesus hoje, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Jesus. Glória a Deus.